A paz do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste local aqui para poder estar entrando na presença do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, para interceder pela tua vida, pois o inimigo tem se levantado contra nossas vidas de uma forma que a gente nem conseguimos entender. Meus irmãos, muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis, a gente não consegue entender, mas o Senhor Jesus Cristo ele nos revela na tua palavra que Ele revela na tua palavra que a gente iremos passar neste mundo por aflições. Mas Ele também disse a nós para que nós temos de bom ânimo. Por que Ele disse que nós temos para a gente ter de bom ânimo? Porque Ele já venceu em nosso lugar. A dor que nós sentimos hoje, Ele venceu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que lá Ele carregou todos os nossos pecados. Todo o nosso castigo estava com Ele. Então aqui, vou mandar uma passagem do Senhor, a palavra do Senhor, que se encontra no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi escrito pelo discípulo dele, Lucas, que se encontra aqui no capítulo 10, versículo 25. Preste atenção. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou como o intuito de por Jesus a prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus então prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz aqui na tua palavra que certo homem estava descendo da cidade de Jerusalém até Jericó. Então, chegando lá, chegaram os salteadores, então bateu aquele homem, espancaram aquele homem e deixou ele quase morto no chão, e ainda roubaram tudo dele. Chegando ali um sacerdote naquele lugar, aquele sacerdote viu aquele homem, mas passou de lá. Aí chega o levita, também faz a mesma coisa que o sacerdote fizera. Então a Bíblia vai dizer também de um homem, certo homem chamado, um homem que o nome desconhecido, era um samaritano. Aquele samaritano ele desce, e ao passar naquele lugar, aquele samaritano, ele vê aquele homem caído no chão, e aquele samaritano ele se compadeceu dele, então serviu de misericórdia para aquele homem. Levou ele para uma hospedaria, então dizendo para o hospedeiro: Olha, deu 2 dinheiro a ele e disse: Olha, tudo que eu gastar de conta com esse homem, pode deixar ele aqui, quando eu voltar, eu pagarei tudo quanto gastar com ele. O que o Senhor Jesus quer dizer para você através dessa palavra? É quando a gente estamos no mundo das drogas, estamos no mundo do tráfico, no mundo, pois é, que o que for, que você que for lá no mundo, o Senhor Jesus, ele está aqui para te ajudar.
Você pode passar o que for no momento lá, que você pode passar o que for. A gente pode estar no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do tráfico, no mundo, ou pode ser no mundo da bebida alcoólica. Mas Deus, ele serve de misericórdia para com este. Deus, ele veio ao mundo para buscar os pecadores, para se arrepender dos pecados. O que o Senhor Jesus veio fazer aqui? Jesus, ele chegou, desceu à terra, veio como homem, então, para dar a sua própria vida por nós, por amor de mim, amor de você, para salvar a tua alma e salvar a minha alma. Eu vou dizer a verdade, se não fosse esse sacrifício de Jesus, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício de Jesus, estavam todos condenados ao inferno, nenhum de nós teríamos salvação, mas graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pelo qual foi enviado pelo nosso Deus, para nos livrar do castigo eterno, para nos livrar-nos da condenação. Eu estou falando isso aqui porque, meus irmãos, a gente muitas das vezes, a gente passa por momentos difíceis em nossas vidas, a gente muitas das vezes vê alguém caído no chão, alguém que precisa de uma palavra, alguém que precisa ser tocado pela palavra de Deus. Às vezes a gente vê aquelas pessoas, a gente até olha para essas pessoas a gente nem se compadece dessa pessoa, nem tem de misericórdia. Muitas das vezes a gente quer condenar essas pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, olha só como que o fulano tá, como o ciclano tá, como que a vida desse ciclano está. Mas meus irmãos, Deus, ele não nos enviou aqui para poder condenar ninguém. Jesus, ele não veio à terra para condenar ninguém, ele veio para salvar as almas que estão perdidas, aquelas ovelhas que estão perdidas. Meus irmãos, quando a gente estava no mundo lá, caído no mundo do pecado, caído no mundo lá, meus irmãos, o Senhor Jesus, meus irmãos, ele foi enviado à terra. Então ele se desceu aos céus, ele subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele disse, eu vou deixar aqui, eu vou ao Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo, e deixarei com vocês o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, ele vai cuidar de nós, e quando ele voltar, ele vai nos buscar e trazer e levar para a presença dele. E lá, meus irmãos, lá não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, angústia, lá não haverá morte. Mas, meus irmãos, a gente tem que buscar, é hora de buscar, porque Jesus está voltando. Jesus está se revelando aqui na palavra dele. Jesus é o bom samaritano. O hospedeiro é o Espírito Santo. Essa pessoa que estava caída, esse homem que estava caído, representa a nós. Os salteadores são os nossos, é o mundo. O salteador significa que é os inimigos, é o mundo que nos faz cair, é o pecado que nos faz ser machucado, ser espancado. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se você está aí nessa vida hoje, eu não estou querendo condenar ninguém, sabe por quê? Da mesma maneira que se eu julgar vocês, eu serei julgado, porque o Senhor disse, não julgueis para não serem julgados. Eu apenas estou dizendo para vocês, meus irmãos, aceitarem Jesus. Se você está sendo tocado por essa mensagem, venha para a presença de Jesus, porque se você não está sentindo bem com o mundo aí fora, venha para a presença de Deus, você vai ver a verdadeira felicidade, alimentar do verdadeiro pão. O que é o pão? Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. O Senhor diz que aquele que tem fome, e até ele não terá mais fome, e quem crê nele tomará da água e nunca terá sede. Que a água é o Espírito Santo. Meus irmãos, a água é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus, quem crê nele, do seu ventre fluirão rios de água viva. Oh, glória a Deus, que é o rio da água viva, será a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo em nossas vidas. Assim diz o Senhor com aquela mulher samaritana lá no tanque, naquele tanque. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que vocês têm um Pai, mas nós temos um Pai misericordioso. Se você está sentindo sozinho, está sentindo que ninguém te ama, leia lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido, pelo qual o Senhor diz a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele viu como que a situação que o mundo estava passando, o sofrimento que o mundo estava passando, o mundo não tinha paz, o mundo estava de mal a pior. Até hoje o mundo está de mal a pior, mas o Senhor hoje ficou mais fácil. Hoje Deus nos dá a salvação de graça.
Porque nada é da obra do homem. Tudo que a gente recebe de Deus, nada disso é da obra do homem. Tudo que a salvação é para a graça de Deus. Tudo é graça. Por quê? Se fosse nossas obras, a gente não seríamos salvos. Mas é para a graça de Deus. Deus, Ele nos deu a graça. Quem é a graça? É o seu Filho Jesus, que é o único caminho. Quem é o Filho de Deus é Jesus Cristo. Filho unigênito que Deus enviou para... Oh, glória a Deus! O Senhor enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, Jesus Cristo. Deus deu o melhor para nós, para nos salvar nossas almas, meus irmãos. Para salvar nossas almas, para que podemos ter o direito da salvação. As bênçãos sem medida nós recebemos quando a gente aceitamos Jesus. Pois o Senhor Jesus disse, a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes a gente vamos para a igreja com o propósito de apenas ir, sem propósito de adorar a Deus. A gente vamos para a igreja muitas das vezes buscando uma melhora. A gente vamos passar 10 anos na igreja e a nossa vida ainda não está mudada, porque a gente não conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus. Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja achando que é obrigado a ir, só porque se batizou. Eu me batizei porque eu me batizei, agora eu sou obrigado a ir para a igreja. Se você está pensando assim, é melhor você não ir para a igreja. Por quê? Se você continuar falando que a tua vida vai continuar a mesma, vai sim. Eu vou para a igreja, o pastor lá ora, o pastor ora e o demônio sai, o pastor ora e as enfermidades são repreendidas. Aí você diz, mas será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer na minha vida? Meus irmãos, não pense assim, pois quem duvida não acontece. Assim foi na vida de Pedro. Pedro vendo Jesus andando sobre as águas, em cima das águas. A Bíblia não diz que Jesus andou somente embaixo das águas. A Bíblia falou que ele andou em cima das águas. Ele andou sobre as águas, em cima das águas, não embaixo das águas. Ele andou em cima das águas. Algo tão maravilhoso. Os discípulos de Jesus ficaram tanto com medo, achando que era um fantasma, mas o Senhor Jesus disse: sou eu, não temeis. Então Pedro falou assim: mestre, se é o Senhor mesmo, mande-me ir até ti sobre as águas. Jesus apenas disse: vem. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, mas chegou o momento que o vento balançou. Aí que o vento soprou, Pedro teve medo. Então Pedro afundou. Ao Senhor Jesus, ele foi lá e clamou ao Senhor Jesus: Senhor, salva-me. O Senhor Jesus foi de misericórdia, puxou Pedro e levou Pedro do afogamento. E o Senhor Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes a gente vamos para a igreja, a gente temos o desejo de caminhar com Cristo, caminhamos um pouco na presença do Senhor, mas chega um momento que a tempestade vem, chega um momento que o vento sopra contra nossas vidas. A gente já quer parar, a gente fica até com medo. Muitas vezes a gente fica triste, angustiado, esquece que Jesus, Ele nos salva. Muitas das vezes a gente passamos por muitos momentos na nossa vida que a gente até esquece de Jesus. A gente perde o foco em Cristo. A gente começa a focar no sofrimento, começa a focar nas nossas dores. Esquecemos que Jesus está do nosso lado, nos dando força para prosseguir. Jesus estava ao lado de Pedro, mas Pedro ele teve medo. A tempestade veio, Pedro afundou. Se a gente ficar com medo, a gente vamos ser igual Pedro. Se a gente duvidar do poder de Deus, vamos afundar igual Pedro afundou. Mas quando a gente estiver lá afundando no pecado, afundando no mal, a gente pode clamar ao Senhor Jesus. Se a gente clamar ao Senhor Jesus, Ele vai descer e vai nos livrar.
Você toma posse dessa palavra? Então, comece hoje tendo uma vida sincera com Jesus e você vai ver o agir de Deus na tua vida. A tua família vai mudar. A tua vida vai mudar, mas não é só necessário Jesus entrar na tua vida. Você tem que buscar mais a presença do Senhor. Se você recebeu hoje essa palavra no teu coração e guardou, você sentiu a presença do Senhor Jesus, comece hoje tendo um relacionamento com Ele. Você vai ver como tua vida muda. Você vai ver como que a sua vida, você não vai sentir paz, você vai tirar a melhor felicidade que um ser humano pode ter. Porque não há felicidade sem Jesus em nossas vidas. Só quero dizer uma coisa. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar. E a palavra inteira, a Bíblia inteira fala sobre isso. Eu quero dizer para vocês, Deus ele nos revela isto porque Ele nos ama. Deus ele não quer ver a gente passando por momentos difíceis em nossas vidas. Muitas das vezes Deus permite o sofrimento em nossas vidas com propósito. Deus ele nunca deixa seus filhos passar por um problema na vida deles sem um propósito. Se você está passando por um momento difícil na tua vida, se você está caminhando com Deus, se você está com Jesus na tua vida, talvez você está se desviado da presença do Senhor. Talvez você está passando os piores momentos da tua vida, enfrentando lutas, batalhas. Mas entenda uma coisa, Deus ele permite isso porque nós temos um propósito. Qual é o propósito? Deus vai se revelar para você. Amém. Receba essa palavra da parte de Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.